Estamos iniciando a campanha, queremos fazer uma campanha propositiva, quero percorrer o máximo possível de municípios no Ceará. Você tem uma ideia, já fui a 20 municípios nesse início de campanha, fazer muita discussão com setores da sociedade, mostrar o projeto que está em construção no estado do Ceará e no Brasil, que tem melhorado a vida das pessoas de forma bastante significativa, e queremos apresentar aquilo que nós pretendemos seguir fazendo, aprofundando as mudanças para que a gente possa garantir um Ceará melhor para todos. Essa é a nossa ideia em relação a essa campanha. Olha, na verdade, quando eu falo em projeto, nós estamos falando, não é pensar o Ceará em 4 ou 8 anos, nós estamos pensando no Ceará no futuro. E aí tem que preparar o Ceará para ter as bases necessárias para isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Ceará era importador de energia. Nós não tínhamos nem energia suficiente para garantir os empreendimentos ou as demandas do próprio estado. Hoje o Ceará está exportando energia, até porque para a gente poder atrair os investimentos das indústrias, uma refinaria, uma siderúrgica, a gente precisa ter as condições necessárias para isso. Você tem uma ideia, hoje 35% da energia produzida no Ceará é energia eólica, energia sustentável. Do outro lado, nós temos que garantir a infraestrutura da água, que é um problema hoje, que o Ceará semiárido, as diversidades climáticas que nós temos, nós não sabemos se o ano que vem vai chover. Então, hoje o Ceará tem pensado não só das ações emergenciais, da adutora emergencial, da cisterna de placa, do projeto São José, mas nós temos pensado do ponto de vista da infraestrutura, pensando no futuro do Ceará, que é a integração do São Francisco, que será concluído em 2015, projeto do governo federal, e o Cinturão das Águas, que é um projeto do governo do estado, é o maior projeto hídrico da história do Ceará. Esse governo já construiu o Eixão das Águas, trazendo a água do Castanho até a região metropolitana. Consequentemente, hoje, por exemplo, Fortaleza só não tem problema de água por conta do Eixão das Águas, são 250 quilômetros de canal. E o Cinturão das Águas vai exatamente levar a água, parte da água do São Francisco, para o lado oeste do estado, que são as áreas mais graves em relação ao problema da água. Então, esse primeiro momento, a obra está entre Jati até Nova Olinda, do Rio Cariús, e nós pretendemos dar sequência ao projeto, seguindo de Cariús, passando por Arneiroz, Tauá, Independência, indo até Tamboril, e isso integrando as bacias que nós temos aí e garantindo não só água para beber, mas água para produzir, água para irrigar, para a indústria. Então, para nós é fundamental esses dois eixos de infraestrutura para o estado. Segundo, a refinaria e a siderúrgica, que são as duas indústrias de base para o estado do Ceará. Então, a siderúrgica hoje já é uma realidade, está em obra, são mais de 8.000 funcionários que estão trabalhando nela. E a refinaria, que tudo aquilo que o estado tinha obrigação de fazer em relação a licenciamento, a terrenos, problemas com os índios, foi resolvido. Então, há um compromisso do governo federal, e por isso que eu falo essa parceria governo do estado e governo federal, para que a gente possa trazer a refinaria. E com isso, nós vamos dobrar o PIB do Ceará e, consequentemente, garantir desenvolvimento para todo o estado. E uma das outras obras importantes nesse eixo planejado para o futuro do Ceará é a Transnordestina, que ela vai cortar todo o Ceará, garantindo que essa expansão do desenvolvimento possa acontecer de forma mais descentralizada e não ficar só no complexo portuário do Pecém. Então, essa é mais ou menos a lógica da construção. Hoje o crack, principalmente o crack, está invadindo as famílias, os lares das famílias brasileiras e cearenses. E nós não produzimos droga, a droga está entrando no nosso estado. Então, uma das primeiras ações é a gente fazer um trabalho de polícia de fronteiras para ver se a gente evita ou diminui a entrada de droga no estado do Ceará. Eu tenho colocado que algumas questões que nós estamos priorizando e vamos priorizar em relação à segurança, primeiro, essa questão das fronteiras do estado. Segundo, vamos reorganizar o Ronda do Quarteirão. Nós acreditamos que é um grande programa criado em 2008, que teve um resultado fantástico no Ceará todo, 249 áreas
com equipamento, com estrutura, com profissional, com policial treinado, capacitado, com o que há de mais moderno na polícia no mundo todo para poder garantir o trabalho efetivo do policial. E é a polícia cidadã, presente no bairro, onde as pessoas conhecem o policial, tem um telefone do policial, que a polícia chegue até 5 minutos quando é chamado, que ela bata na porta do cidadão e diga que, se apresentando, eu sou o Joaquim, eu sou o Manuel, eu estou aqui sou o policial do seu bairro. Então, para nós, isso é o que está acontecendo no mundo todo. E se você for pegar os índices de violência no Ceará, a partir do momento que o Ronda do Quarteirão foi criado, nós tivemos uma sequência de anos onde nós ou diminuímos ou estabilizamos o problema da violência no Ceará. O que aconteceu? A partir do momento daquele motim ou da paralisação, no dia 1º de janeiro de 2012, a gente viu simplesmente uma ascensão do problema da violência aqui no estado do Ceará. Então, de certa forma, nós precisamos, primeiro, reorganizar o Ronda do Quarteirão, voltar a ele cumprir o papel inicial ao qual ele foi criado. Depois, nós vamos aumentar o efetivo da polícia, tanto civil e tanto militar, né? O governo, nos últimos 7 anos e meio, teve um aumento significativo. Para você ter uma ideia, a cada 3 policiais hoje, militares efetivos, 2 foram chamados, contratados durante esses 7 anos e meio desse governo. Então, mas nós compreendemos que precisamos de mais policiais, tanto na civil como na polícia militar, como também no corpo de bombeiros. Então, pretendemos aumentar o efetivo, restabelecer a disciplina, né, em relação à polícia, né, a hierarquia, a disciplina, inclusive nas questões salariais, questão de promoção, nós queremos rever, até porque o policial precisa estar estimulado, precisa ser bem pago, precisa estar, para poder cumprir o seu papel de garantir a segurança das pessoas, não só na capital, mas também em todo o interior do estado. A ideia é a gente criar delegacias 24 horas, para que as pessoas possam ser atendidas durante qualquer hora do dia, e para isso a gente precisa aumentar o efetivo da Polícia Civil, né? Mas o que eu considero fundamental nesse processo da segurança? O problema da violência não se resolve só com polícia. Ela precisa ter a integração de políticas públicas de governo. Hoje nós temos o Estado investiu muito em equipamento, em formação. Nós temos a melhor academia de polícia do Brasil hoje no estado do Ceará, aqui em Fortaleza. Portanto, a gente precisa integrar as políticas. O que é integrar as políticas? Nós sabemos hoje onde é que está concentrada a criminalidade do Ceará. Então, se 60% é na região metropolitana ou em Fortaleza, quais são os bairros que têm o maior índice de violência? Quais são os motivos da violência? Então, nós vamos pegar determinados bairros, vamos iluminar o bairro, vamos sanear o bairro, vamos colocar uma escola a tempo integral, vamos dar mais oportunidade para os nossos jovens, tirar eles da rua, vamos fazer um trabalho mais intensificado no combate à droga. E isso, com certeza, isso tem um resultado fantástico do ponto de vista de reduzir a criminalidade naquela. Então, precisa esse esforço da integração das políticas, da parceria com o município, com os prefeitos. Então, claro que isso é um esboço que nós estamos iniciando, apresentando à população. Nós estamos construindo nosso plano de governo em relação a esses temas. Queremos ouvir os segmentos, a sociedade, sentir, porque nós estamos aflitos em relação a isso, né? É um tema que mexe muito com as pessoas. Portanto, isso vai ser uma construção que nós vamos fazer ao longo dessa campanha, nesse tema que é um tema fundamental para os cearenses. Primeiro, acho que nós temos que, além de criar espaços públicos do próprio Estado, da Prefeitura, e fazer essa parceria, apoiar as iniciativas da própria sociedade civil. Acho que é fundamental. Ou seja, você não consegue resolver só com as ações institucionalmente do Estado. É importante e eu conheço vários trabalhos de entidades, de ONGs, que fazem esse trabalho com dependentes químicos. Isso é fantástico. Nós precisamos apoiar, fortalecer, criar essa rede. Precisamos integrar. Não adianta eu fazer uma coisa isolada, a sociedade civil fazer outra, a prefeitura. Nós temos que integrar para que a gente possa otimizar não só os recursos que nós temos para investir nisso, mas também garantir bons resultados e reinserção
dessas pessoas na sociedade, até porque nós estamos falando de crianças, de jovens que estão iniciando as suas vidas. Olha, eu tive a oportunidade de ter sido secretário das cidades e foquei muito nessa questão da habitação quando assumi a pasta. Portanto, que hoje o Ceará é um dos estados que mais contratou empreendimentos. Só para você ter uma ideia, aqui em Fortaleza, e isso vai melhorar ainda o dado de 2011 para frente, porque você tem uma ideia, no Minha Casa Minha Vida 1, Fortaleza contratou 2.900 unidades habitacionais. Agora, no Minha Casa Minha Vida 2, nós já contratamos quase 30 mil unidades. Nós tivemos um salto do ponto de vista. Hoje, segundo os dados do IBGE, Fortaleza tem um déficit de 79 mil unidades habitacionais. Portanto, nós estamos aí falando em quase metade do déficit oficial, né, de produção, porque aí você tem, quando você trata em habitação, você tem duas questões. Você tem o déficit qualitativo, que tem uma moradia muito precária, e você tem o déficit quantitativo, quem não tem casa. Né? Então, eu estou falando aí do ponto de vista de quem não tem casa para morar, ou mora no aluguel, ou mora... Então, eu considero um dos maiores programas que o governo federal criou. Uma casa, hoje, o preço do empreendimento está em torno de R$63 mil. Existe o programa Casa Melhor, que é exatamente você ter um crédito de R$5 mil além da família para poder comprar sua geladeira nova, seu fogão, seu armário. Ou seja, isso é uma questão de... Um dos maiores sonhos de uma família, de uma mãe, é ter uma casa para colocar seus filhos com segurança, e o dinheirinho do aluguel ser usado para outra coisa, para comprar uma roupinha melhor para o menino, poder comprar, né? Enfim, então eu considero um dos grandes programas e nós queremos avançar no Minha Casa Minha Vida. Eu tenho uma proposta para o governo federal, para o Ministério, que a gente possa fortalecer o programa nos municípios abaixo de 50 mil habitantes, porque o programa focou muito onde havia o maior déficit habitacional. A gente quer propor, estamos avaliando, estamos levantando os números, quanto é que isso custaria, acabar com as casas de taipa no estado do Ceará. Então é uma coisa que nós estamos avaliando, porque não se admite mais hoje em dia a gente ter uma família que ainda mora em condições precárias no interior do estado. Há o programa Minha Casa Minha Vida também rural, que nós precisamos fortalecer. Portanto, eu considero que é uma das áreas, e pela minha experiência, pela minha expertise nessa área como secretário, eu considero uma área fundamental para que a gente possa avançar e garantir que as pessoas possam ter o direito a uma moradia digna. Eu tive também como secretário, para você ter uma ideia, porque quando a gente olha o Cocó, a gente só vê o Cocó lá do Praia do Futuro até a BR-116. E o Cocó ele nasce lá, depois do quarto anel viário, ali em Taitinga, Pacatuba, ele nasce ali. Nós, inclusive, fizemos um projeto, e está em obra, que da mesma forma que nós estamos fazendo o maior projeto de reurbanização da capital do Brasil, que é o projeto Maranguapinho. Nós estamos fazendo ali no projeto Cocó, da BR-116 até o quarto anel viário. Inclusive, foi feita uma lei na Assembleia Legislativa, onde nós ampliamos a área de preservação do rio Cocó. Inclusive, foram 105 hectares novos, que estão hoje fazendo parte de uma área de preservação que vai ser permanentemente entregue de forma a preservar esse espaço para a sociedade cearense. Então, dali da BR-116 até o quarto anel viário está sendo todo urbanizado, as vias de paisagísticas do lado esquerdo, do lado direito, com equipamento de esporte, equipamento de lazer, ciclovia. Está sendo iniciada uma barragem lá onde nasce o Cocó, exatamente para controlar as cheias. Você pode verificar aquela inundação que sempre tem ali no macro, quando chove, fica ali todo inundado. Ou então, ao longo do rio, nós vamos retirar 3.600 famílias em área de risco, dessas áreas, e inclusive acrescentando ao Cocó um espaço que antes não tinha. Então, é fundamental. Nós somos privilegiados por ter o espaço que o Cocó tem hoje. O Estado hoje ele tem as suas ações
e emergenciais, porque é aquela coisa que eu disse, é imprevisível o que é que vem no ano seguinte. Nós já estamos em 2 anos de seca, com a previsão de termos um terceiro, né? Ao longo do tempo, o Estado tem criado políticas que possam garantir, que tem garantido outras condições para as pessoas que moram no interior. Por exemplo, se você for lembrar como era uma seca no passado, as pessoas aqui próximas de Fortaleza ou vinham para os sinais pedir dinheiro para comprar alimentos, ou você lembra que aconteceu os saques nos comércios do interior do estado. Hoje não acontece. Por que não acontece? Primeiro porque existe uma forte política do ponto de vista do seguro-safra. Que é isso. Eu fui secretário também, conheço, inclusive, tiramos o Ceará. Hoje o Ceará é o primeiro lugar no Nordeste. Nós temos hoje 300 mil agricultores cadastrados no programa Garantia Safra, que é um seguro que, caso aconteça seca, ele recebe parcelas mensais para pelo menos garantir ali o mínimo para ele comprar para a sua família. E aí, se agregado aos programas sociais, Bolsa Família, isso evitou que pelo menos as pessoas pudessem viver pelo mínimo, né, no interior do estado. Além disso, o Estado vem investindo fortemente, por exemplo, na política de cisterna de placas, principalmente nas famílias, nas regiões mais dispersas. O que é a cisterna de placas? O Ceará hoje é o primeiro, lá só perde proporcionalmente para a Bahia, que é o estado maior, mas hoje, proporcionalmente, nós somos o primeiro lugar no Nordeste em investimentos em construção de cisterna de placa. Porque a cisterna de placa não tem nenhum ano, por mais que ele seja irregular, o pior ano de chuva, nós não temos nenhum ano que não chova suficientemente para encher uma cisterna de placa. Então a cisterna pelo menos garante ali água de beber para as suas famílias. Agora nós estamos com a cisterna de polietileno, né, que ela tem uma durabilidade maior. Então nós estamos com essas duas ações fundamentais. Terceira, os pequenos sistemas de adutoras que estão sendo feitos através do Projeto São José, através da Sohidra, que é levar a água na torneira até a casa das famílias. Agora, para isso precisa ter a água, a fonte, ou é um poço, ou é um açude, né? E, então, essas ações elas estão sendo feitas ao longo do tempo, e isso tem garantido que as pessoas tenham acesso à água. Agora, emergencialmente, o governo está com um grande programa que são as adutoras emergenciais. Por exemplo, se não tivesse feito uma adutora, Tauá tinha tido problema de água, na área urbana, né? O Crateús tinha tido problema. Agora nós vamos fazer um adutor, o governo vai fazer agora uma adutora do açude Araras até Crateús, são quase 150 quilômetros de adutora para evitar um colapso de água lá em Crateús, né? Mesma forma de Canindé. Canindé já tinha sido feito uma adutora, mas agora vamos fazer do General Sampaio até o município de Canindé uma outra adutora para que não tenhamos colapso, né, de água. Então, essas ações para garantir que as pessoas tenham água, ela está sendo feita. Agora, o que é mais importante nessa discussão? É que nós estamos pensando mais na frente. Nós estamos pensando em acabar com isso, ou seja, nós só vamos acabar com isso com a integração do Rio São Francisco e o cinturão das águas. Aí definitivamente nós vamos resolver o problema do ar e sem ficar nessa dependência de ter que ter um bom inverno. O que acontece hoje? Eu tenho uma reserva hídrica que está muito concentrada, né, e o maior delas é o Castanhão. Fortaleza hoje, se não fosse o Eixão das Águas, que foi um canal de 250 quilômetros construído, foi concluído agora, ano passado, Fortaleza está com colapso de água. Nós estamos bebendo, inclusive, parte da água que nós estamos bebendo vem do Castanhão. Então, é essa integração que eu estou falando. Então, a partir do momento que a gente tiver a água entrando do São Francisco e tiver o eixão funcionando, nós vamos poder, inclusive, usar mais a água. O que acontece hoje? A gente segura a água dos nossos reservatórios porque a gente está preocupado com o ano seguinte. Se eu tenho a garantia e a certeza que eu vou ter água permanentemente entrando no meu estado e isso circulando através dessa integração, eu posso usar mais a água, eu posso usar para irrigar, eu posso usar para a indústria, Então, esse é o grande projeto que nós estamos falando, que está em curso. O aquário é um projeto que vai garantir um novo público no turismo no estado do Ceará, principalmente Fortaleza. A grande vocação que nós temos no Ceará, na área turística, são as nossas praias. As pessoas vêm para Fortaleza e vão para as praias, para Canoa Quebrada, para Jericoacoara, né?
É preciso criar um turismo aqui em Fortaleza que traga as famílias, que as pessoas passem mais tempo aqui na capital. E o aquário é isso. O aquário, além de ser educativo, científico, ele vai... A previsão é que nós tenhamos um aumento de 1.200.000 turistas por ano aqui na capital. Você já imaginou o que significa isso? As pessoas questionavam, por exemplo, o centro de eventos. Qual foi a ideia do centro? Não foi só construir um prédio. A ideia do centro de eventos é que o nosso turismo se restringia ao turismo de férias. Hoje nós temos um turismo o ano todo de negócios. As pessoas vêm aqui em fevereiro, em março, em abril, que não são época de férias. Se você for perguntar a um taxista quanto é que aumentou o número de passageiros frequentando um táxi, você vai ver que no mínimo 20, 25, 30% aumentou o fluxo de passageiro para aquele taxista, ou seja, aumentou a ocupação nos hotéis, melhorou a ocupação, as pessoas que vão para os restaurantes, ou seja, isso mexe com a economia inteira da cidade, isso gera oportunidade, e é isso que o aquário vai trazer um novo turista que vai ficar mais tempo em Fortaleza, vai trazer a família para Fortaleza. E outra coisa, o recurso que está sendo investido nisso é um empréstimo feito a um banco internacional que só poderia ser feito para esse fim. Para nós cearenses de Fortaleza é um privilégio ter um centro desse olímpico, que inclusive que representa todo o Nordeste. Nós fomos escolhidos, né? E é um equipamento fantástico, um equipamento que vai ter condições aí de você absorver e gerar oportunidades para os nossos jovens. São mais de 18 modalidades em relação a isso. Vai ter tudo que há de mais moderno em todas as atividades esportistas nesse centro. Então, isso vai ser um grande equipamento que nós vamos poder... Aliás, quando a gente fala na questão da violência, essa é uma oportunidade que nós vamos ter de garantir esse espaço para os nossos jovens aqui no estado do Ceará. E vamos fortalecer as políticas para os nossos jovens. A questão dos espaços, das pistas de skate, do programa Segundo Tempo, do Bolsa Esporte, da questão dos cucas, enfim, nós vamos fortalecer essa política, até porque nós consideramos que é uma política que agrega, que complementa a política educacional nas escolas. Portanto, para nós é uma prioridade, é fundamental, e o Ceará hoje é uma referência nessa área. Nós vamos recuperar a credibilidade do cearense em relação à segurança. Isso eu vou abraçar isso com muita garra, com muita energia. Vou dedicar muito esforço meu para que os cearenses possam se sentir seguros aqui no Ceará e principalmente em Fortaleza. Esse, para mim, é o maior desafio que eu pretendo, com fé em Deus, e se os cearenses me derem essa oportunidade, de agarrar essa questão e garantir que os cearenses possam se sentir mais seguros, não só em Fortaleza, como no Ceará.